Olha, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério bateram boca nesta terça-feira durante uma reunião no Senado. E aí, momentos depois, após uma nova discussão, desta vez com o senador Plínio Valério, ela decidiu abandonar o local. E a Marina irritou-se também com o senador Omar Aziz, porque ele foi lá e tentar defendê-la, né? Questionando a condução dos trabalhos feita por Marcos Rogério, que presidia a sessão na Comissão de Infraestrutura do Senado. Aliás, eu falei que era uma CPI, não. É uma Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Vou explicar aqui mais ou menos o que aconteceu. O Rogério havia cortado o microfone da Marina várias vezes, ironizava as queixas dela, e aí a ministra irritou-se com essa atitude do senador. Confira aí um trechinho do bate-boca de agora à tarde. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não sou Que sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo. Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Então, Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Eu me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. E aí continuou. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a mulher merece respeito, mas a ministra não. Não é a primeira vez que o Valério parte para cima da Marina, né? Em março, num evento no Amazonas, ele disse que tinha vontade de enforcar a ministra e, na época, ela rebateu a declaração do parlamentar, dizendo que com a vida dos outros não se brinca, quem faz isso só os psicopatas são capazes de fazer isso, disse na época a Marina. Você sabe, Aldrin, que quando eu fazia um jornal com o Boechat, lá se vão 10 anos, a gente tirava um pouquinho de diversão e entretenimento desses episódios porque eles eram esporádicos, porque tínhamos o entendimento de que era nessa hora que as pessoas falavam as verdades. O senhor é ladrão, o senhor é um cafajeste. Geralmente um era ladrão mesmo e outro também era cafajeste. Mas a coisa perde a graça quando isso vira regra do Congresso Nacional, né? Mas era diferente, não era? O tipo de insulto, acho que sim, e as vítimas a quem esses insultos eram dirigidos, eu não quero parecer nostálgico aqui, mas eu tenho a impressão que não era a mesma coisa. Eu acho que a gente tem hoje um componente... Não era um método, né? Também, não era um método, mas eu tenho a impressão que o que a gente assiste hoje é um festival de vulgaridade, de escrotidão, cafajestagem. É difícil de assistir isso. Essa imagem aí eu já tinha visto, tá passando direto aí nos telejornais. É horroroso, né? Horroroso. O vídeo que a gente exibe aqui começa num ponto em que já havia acontecido, que você bem destacou no início da notícia, Megali, que é o fato do presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, do PL, lá de Rondônia, ele mantém o microfone da Marina desligado por muito mais tempo que o do senador Omar Aziz, com quem ela estava discutindo antes. Uhum. E aí o Omar Aziz fala, claro que a voz dele se sobrepõe à dela, porque ela está com o microfone desligado, e isso vai irritando a pessoa. A Marina já tem uma voz fraca, né, uma voz menor. Isso com certeza foi tirando ela do sério por esse desequilíbrio na condução da comissão, e ela reclamou com justiça ali pro presidente da comissão, que é quem deveria manter as coisas equilibradas ali. Mas a Marina, infelizmente, né, ela é uma figura que parece que todos gostam de bater, né? Isso já aconteceu antes. Esse episódio que você lembrou do Plínio Valério é uma coisa grotesca, né? O cara é senador.
dizer que teve que se segurar para não enforcar a Marina. Isso não é brincadeira, né? Isso não é engraçado, isso não é mais folclórico, isso é grotesco, é vulgar, só representa o tipo de pessoa que infelizmente ocupa essas cadeiras, né? No Senado, no Parlamento brasileiro. Agora sim, eu não tenho compromisso político nenhum, não pretendo ser candidato a nada, eu não preciso passar pano no eleitor, mas esses caras representam eleitores, né? Tanto Marcos... E, aliás, são políticos que têm votações muitíssimo expressivas. Todos da região norte. Ninguém ali é um político obscuro. Exatamente. Eu tive uma experiência, Megali, de trabalhar em campanhas políticas estaduais na região norte, de vários estados, e morei lá por obrigação desse trabalho, e sem a menor medo aqui de dizer, não vou generalizar, não faria isso, claro, mas eu vi, pesquisas mostravam isso, qualitativas que nós fazíamos ali para verificar como pensava o eleitor. Há uma massa de pessoas na região norte, em praticamente todos os estados, eu trabalhei em Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, pessoas que são machistas, muita gente machista, muita gente preconceituosa, muita gente vulgar, violenta, que acha que se resolve as coisas na base da porrada, da agressividade. É uma região muito complicada, uma região, assim, não só geograficamente, mas a sensação que você tem é que ela é completamente afastada dos princípios civilizatórios. Você está dizendo que, obviamente, tudo isso que você descreveu aí existe em qualquer lugar, mas é uma característica de forma acentuada na região dos norte. Estados do norte. De novo, não estou generalizando, não posso dizer que são todas as pessoas, mas eu vi isso verificado em pesquisas qualitativas que nós fazemos. Vou te dar um exemplo concreto. Nas campanhas políticas dos estados da região norte ou dos municípios, dos principais municípios da região norte, você não vê um candidato defender a bandeira do meio ambiente. Sabe por quê? Justo lá, né? Porque isso perde voto. Porque isso, o eleitor, o nativo, o habitante da região norte, não vê a pauta do meio ambiente com a devida importância ou relevância que ela deveria ter. O cara que mora lá, ele não admite que nós, forasteiros, né, que não somos da região, falemos sobre a questão do meio ambiente para um cara da região norte, e ele não admite um político que venha usar isso como bandeira de combater o desmatamento, porque ele acha que defender o meio ambiente é ir contra o desenvolvimento da região norte, da região que ele mora. Tem pesquisa que mostra isso, tá? Não estou falando isso da minha cabeça. Eu vi as pesquisas, eu participei de qualitativas. Para quem não sabe, pesquisa qualitativa, você fica numa sala atrás de um espelho falso, assistindo pessoas respondendo a perguntas que vão entregando para a gente o perfil de como essa pessoa pensa a respeito de várias questões que envolvem... Tem um pesquisador ali provocando as pessoas, uma entrevistadora, né? Fazendo questionamentos. Exatamente. E essas respostas vão revelando como essas pessoas pensam a respeito de temas sensíveis, como, por exemplo, o meio ambiente. Bom, o Ministério das Mulheres repudiou a conduta dos senadores. Aspas, um completo absurdo que aconteceu nesta manhã com a ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela foi desrespeitada e agredida como mulher e como ministra por diversos parlamentares. Em março, um deles já havia inclusive incitado violência contra ela, diz o texto. E aí a ministra Márcia Lopes também falou. É um episódio muito grave e lamentável, além de misógino. Toda a minha solidariedade e apoio a Marina Silva, liderança política respeitada e uma referência em todo mundo na pauta do meio ambiente. Esse é um dado importante. Eu entendo que algumas pessoas, e eu não estou falando aqui da Márcia nem do Ministério, puxem muito rápido essa carta da misoginia. Mas muitas coisas são misoginia e machismo. Não é porque isso é utilizado com muita frequência e muitas vezes de forma injusta que não existe. Nesse caso aí eu não tenho dúvida de que existe. A Marina Silva, entre todos os ministros de governo, aliás, eu me arriscaria a dizer, entre todos os políticos brasileiros, é a que tem mais respeitabilidade lá fora. É aquela que mais é mais ouvida, é admirada. Ela é uma pessoa séria. Ocorre que ela é uma pessoa facilmente caricaturável. Sim. Ela é pequena, ela é frágil,
ela tem a voz fina, né, fácil de imitar. E o senador Marcos Rogério disse ali, em dado momento, a senhora veio aqui para causar confusão. Olha, eu tenho várias divergências de pensamento com a Marina, mas a Marina não é uma política que vai a uma reunião no Senado para causar confusão. Claro que não. Rogério é. Né? Como aconteceu, por exemplo, na CPI da Covid, não sei se todos lembram, né? Mas ele foi uma vergonha, né? Constrangedor foram as participações do Marcos Rogério na CPI da Covid.